Enquanto estuda a origem e natureza dos 6 piores inimigos do homem, os 6 medos básicos, começando com medo da pobreza, é preciso coragem para dizer a verdade sobre a origem desse medo e talvez ainda mais coragem para aceitar a verdade. O medo da pobreza vem da tendência hereditária do homem de subjugar outros homens economicamente. Praticamente todas as formas de animais inferiores têm instintos, mas parecem não ter o poder de racionar e pensar, portanto, subjugam umas às outras fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, pensamento e raciocínio, não come seus semelhantes fisicamente. Tem mais satisfação comendo-os financeiramente. De todas as épocas do mundo sobre os quais temos algum conhecimento, a que vivemos parece ser a da adoração do dinheiro. O homem é considerado menos do que a poeira da terra, a não ser que possa exibir uma gorda conta bancária. Nada traz tanto sofrimento e humilhação quanto a pobreza. Não é de admirar que o homem tema a pobreza. Através de uma longa linha de experiências herdadas do bicho-homem, o homem com certeza aprendeu que esse animal nem sempre é confiável no que diz respeito a dinheiro e outras evidências de bens materiais. Muitos casamentos começam e muitas vezes terminam apenas com base na riqueza de uma ou de ambas as partes. Não é de admirar que os tribunais de divórcio estejam lotados. Sociedade poderia muito bem ser escrita cifrão ociedade, pois está inseparavelmente associada ao cifrão. Tão ávido é o homem por possuir riqueza que irá adquiri-la de qualquer maneira que possa, por métodos legais e, se possível, por outros métodos se necessário. Medo da pobreza é algo terrível. Um homem pode cometer assassinato, roubo, estupro e todas as demais formas de violação dos direitos alheios, e ainda assim reconquistar status elevado perante os outros homens, contanto que nunca perca sua riqueza. Pobreza, portanto, é crime, um pecado imperdoável, por assim dizer. Não admira o homem ter medo dela. Todos os livros de leis desse mundo ostentam evidência de que o medo da pobreza é um dos 6 medos básicos da humanidade, pois neles podem ser encontradas várias leis para proteger os fracos dos fortes. Gastar tempo tentando provar que o medo da pobreza é um dos medos herdados pelo homem, ou que tem origem da natureza do homem de enganar seu semelhante, seria semelhante a tentar provar que 3 vezes 2 são 6. Obviamente, nenhum homem jamais temeria a pobreza se tivesse motivos para confiar nos outros homens, pois existe comida, abrigo, vestuário e luxo de toda a espécie em quantidade suficiente para as necessidades de todas as pessoas da terra. E todas as bênçãos poderiam ser desfrutadas por todos, se não fosse o hábito sórdido do homem de tentar empurrar todos os outros porcos para fora do coxo, mesmo que tenha tudo e mais do que precisa. O segundo dos 6 medos básicos a que o homem está sujeito é medo da velhice. Esse medo brota de 2 fontes. Primeiro, do pensamento de que a velhice pode trazer a pobreza. Segundo, e de longe a mais forte, comum, dos ensinamentos sectários, falsos e cruéis, que também misturam fogo e enxofre com purgatórios e outros truques que os seres humanos aprenderam a temer a velhice por significar a aproximação de outro mundo, possivelmente muito mais horrível que este já considerado ruim o suficiente. O homem tem 2 sólidas razões para ter medo da velhice, uma proveniente da desconfiança de que outros homens possam apoderar-se de qualquer bem materiais que ele possua, e outra decorrente das imagens terríveis do além-mundo, profundamente implantadas em sua mente pela hereditariedade social. É de admirar
que o homem tema a velhice. O terceiro dos 6 medos básicos é medo da crítica. Seria difícil, se não impossível, determinar como o homem adquiriu esse medo básico. Mas uma coisa é certa, ele o tem muito bem desenvolvido. Alguns acreditam que esse medo apareceu na mente do homem mais ou menos na época em que surgiu a política. Outros acreditam que sua fonte não recua além do primeiro encontro de uma organização feminina conhecida como Clube de Mulheres. Uma outra escola de humoristas atribui a origem ao conteúdo da Bíblia, cujas páginas estão repletas de algumas formas mordazes e violentas de crítica. Se esta última afirmação é correta, e aqueles que acreditam literalmente em tudo que encontram na Bíblia não estão errados, então Deus é o responsável pelo medo inerente da crítica, pois Deus fez com que a Bíblia fosse escrita. Este autor, não sendo nem humorista nem profeta, mas apenas uma pessoa comum que trabalha todos os dias, inclina-se a atribuir o medo básico da crítica à natureza herdada pelo homem, que o leva não só a tirar os bens e mercadorias de outros homens, mas a justificar sua ação pela crítica de caráter destes. O medo da crítica assume muitas formas diferentes, a maioria de natureza insignificante e trivial, a ponto de ser infantil ao extremo. Homens carecas, por exemplo, são calvos unicamente pelo medo da crítica. Ficam carecas porque os chapéus apertados cortam a circulação na raiz do cabelo. Homens usam chapéus não porque literalmente e realmente necessitam deles para o conforto, mas basicamente porque todo mundo usa. Todo mundo entra na linha e faz igual, para não ser criticado. Mulheres raramente ficam carecas, ou com pouco cabelo, porque usam chapéus folgados, cujo único objetivo é adornar. Mas não se deve imaginar que as mulheres estejam livres do medo da crítica associada aos chapéus. Se alguma mulher afirmar ser superior aos homens a respeito deste medo, peça para que ande na rua usando um chapéu de 1 ou 2 temporadas atrás. Os fabricantes de vestuário não tardaram a capitalizar esse medo básico da crítica que amaldiçoa toda a humanidade. Observa-se que a cada estação de estilos, os estilos de muitas peças do vestuário mudam. Quem estabelece os estilos? Certamente não os que compram as roupas, mas os fabricantes. Por que mudam os estilos com tanta frequência? Obviamente, para que possam vender mais roupas. Pela mesma razão, os fabricantes de automóveis, com raras e muitas sensatas exceções, mudam os modelos a cada estação. O fabricante de vestuário sabe que o bicho-homem teme vestir uma roupa fora de sintonia com o que todo mundo está usando agora. Não é verdade? A sua própria existência não comprova isso? Descrevemos a maneira como as pessoas se comportam sob a influência do medo da crítica, aplicada às coisas pequenas e triviais. Vamos examinar agora o comportamento humano, quando esse medo afeta assuntos mais importantes. Pegue, por exemplo, praticamente qualquer pessoa que alcançou a maturidade mental, de 35 a 45 anos de idade, como média geral. Se pudesse ler aquela mente, você descobriria uma descrença muito acentuada e uma rebeldia contra a maioria das fábulas ensinadas pela maioria dos religiosos. O medo da crítica é poderoso e potente. Houve um tempo, e não faz muito, em que a palavra infiel significava ruína a quem quer que fosse aplicada. Vê-se, portanto, que o medo da crítica do homem não é infundado. O quarto medo básico é medo da perda do amor. A fonte desse medo necessita de pouca descrição, pois é óbvio que provém da natureza humana de roubar a parceria de outro homem, ou pelo menos tomar liberdades com ela, às escondidas do amo e senhor legítimo. Todos os homens são polígamos, por natureza,
Uma verdade que, claro, vai suscitar negação daqueles que são muito velhos para uma função sexual normal, ou que por alguma outra causa perderam a secreção das glândulas responsáveis pela tendência masculina em relação à pluralidade do sexo oposto. Há pouca dúvida de que o ciúme e outras formas similares de demência precoce, mais ou menos leve, insanidade, provém da herança do medo que o homem tem de perder o amor de alguém. Em toda a alma foi depositada a semente de um grande futuro, mas a semente jamais germinará, muito menos crescerá, a não ser pela prestação de serviço útil.